E aí pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para vocês. Hoje trazendo aqui para vocês a resolução da atividade da semana 3, tá? A primeira atividade avaliativa de vocês. Tá? Como eu sempre faço, né? Vinha fazendo em cálculo 1, os vídeos que envolvem atividade avaliativa eu faço num vídeo só e já trago todas as questões resolvidas e vou comentando e explicando como que eu resolvi. Tá? Para não ficar muito longo o vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vamos direto às resoluções. Então, pessoal, aqui nós temos a primeira questão, né? A questão, acho que é simples, porém aqui o enunciado é um pouco carregado, eu acho, né? Mas não tem segredo. Basicamente aqui ele está explicando o que é o teorema do Fubini, né? Que basicamente ele diz o seguinte, né? Que quando eu tenho essa integral dupla aqui, ó, tanto faz a ordem que eu integre. Eu posso integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Esse resultado vai ser a mesma coisa, vai ser igual se eu integrar em relação a x e depois a y, tá? Vocês vão entender aqui mais para baixo na resolução. Então o que importa mesmo está aqui, ó, né? Que é o enunciado. Aí aqui diz o seguinte, né? Sabendo disso, determine o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide elíptico, tá? Não se assuste com o nome. E os planos x igual a 2 e y igual a 2. E além do mais, né, os três planos coordenados, que basicamente é aqui, né, o plano aqui, né, do x, o y e o z, tá? Aí fala o seguinte, né, que é para comprovar, comprove aqui o teorema de Fubini para esse exercício, fazendo o cálculo da integral dupla a partir das duas ordens de integração possíveis. Então a gente vai integrar em relação a x primeiro a y e depois vai fazer a mesma coisa, só que em relação a outra variável. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, né? Então aqui eu desenhei um esboço, tá? Porque aqui o que é o complicado aqui é esse paraboloide elíptico. Mas os planos mais simples a gente consegue desenhar. Então eu fiz aqui, né, o x, o y e o z. E ele fala primeiro o seguinte, né, que o nosso sólido é limitado pelo plano, né, x igual a 2. Então eu vim aqui em x igual a 2 e fiz um plano, tá vendo? Esse plano aqui continua para cima, tá? Por isso que eu não fechei aqui. E y igual a 2. Então eu vim aqui em y, fiz um outro plano, que é a mesma coisa, continua, isso aqui vai embora. Então aqui a gente vai ter esses dois planos. E teria esse paraboloide elíptico, né? Ele é um pouquinho chatinho de desenhar, mas se você isolar o z aqui, né? Você tem que isolar o z, tá? Isola o z, deixa tudo em função de z. Aqui a gente tem aqui, né, em função de x, em função de y, e aqui a gente vai deixar em função de z. A gente passa todo mundo para o outro lado e isola o z, tá? Isso aqui, se você jogar lá no GeoGebra, é uma geometria mais ou menos assim, ó. Ele sobe aqui assim, é bem chatinho de enxergar até. Mas aqui não vai ser necessário, porque a gente vai integrar aqui já essa função, tá? Porque essa função de z, ela depende de x e de y, né? Então é um negocinho complexo. Mas o que você tem que fazer é o seguinte: pega essa função, isola o z. Isolando o z, vamos ter isso. Temos os dois limites que nos foram dados, os dois planos, x igual a 2 e y igual a 2. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar aqui os limites de integração, tá? Para esse caso é uma integral dupla, né? Então o z aqui, ó, não é necessário esse z, tá? Por isso que não coloquei nada. Então, tendo como base, né, esses planos aqui, ó, vamos primeiro encontrar para x e para y aqui, né, os limites de integração. Então o x ele tem que estar entre, ora, ó, aqui fala o seguinte, que é limitado por esses planos e os três planos coordenados. Então, ó, a gente vai ter um plano aqui, certo? A gente vai ter um plano aqui embaixo. Só para vocês terem uma ideia o que seria isso. Então a gente vai ter essa limitação aqui. Então, se a gente tem essa limitação dos planos coordenados e desses planos que ele já nos deu, então, ó, vai da onde? Aqui vai ter um plano, certo? Então, ó, vai do 0
isso aqui em x, tá? Vai do 0 até quem? Até 2. Então em x vai de 0 até 2. Mesma coisa para y, né? Aqui é o nosso limite. Tem um plano aqui, ó. Vai aonde? Vai de 0 até 2 também em y. De 0 a 2 em y, tá? E como a gente quer saber o volume do sólido que é limitado por esse cara aqui, ó, por essa função, a gente isola o z e a gente vai fazer a integral dessa função. A gente integra essa função em relação a esses limites de integração. Aí a gente vai encontrar qual seria o volume desse sólido, tá bom? Então é isso que a gente fez aqui, ó. Então a gente montou aqui a integral, tá vendo? Integral dupla nesse caso, tá? É a dupla que vai de 0 até 2 em relação a y e de 0 até 2 em relação a x, né? E aqui a gente está integrando, no caso, a nossa função z, que é menos x quadrado menos 2y ao quadrado mais 16, né? Aí isso aqui, primeiro estou calculando aqui em relação a x e depois a y, tá? Mas depois a gente vai ter que fazer o contrário também, para poder comprovar esse teorema, tá? Então, ó, dando sequência aqui, calculando a primeira integral então, que é essa, tá? Essa integral aqui, ó. A gente vai integrar primeiro a parte de dentro e depois a parte de fora. Então a de dentro seria essa integral aqui, ó, né? Que está em relação a x. E a gente fazendo essa integral, né? Integrar todo mundo já sabe, então a gente não vai ficar perdendo tempo nessa parte. Mas basicamente x quadrado vai ficar x ao cubo dividido por 3, né? Menos 2y ao quadrado. Aqui, como em relação a x, o 2y ao quadrado se comporta como uma constante. Então o que vai acontecer? Vai aparecer um x aqui agora, já que não tem nenhum x. Então fica 2y ao quadrado, que é a constante, vezes o x que vai aparecer, porque estamos integrando em relação a x. Mais 16, também é uma constante, vai aparecer um x. E isso daqui é aplicado para os limites de 0 a 2. Então, ó, de 0 até 2, né? E isso daqui em relação, tudo isso daqui, né, vai estar sendo integrado por essa aqui de fora em relação a y. Então vamos resolver aqui a parte de dentro. Aonde tem o x eu vou substituir o 2, menos substituindo o 0, né? Então vamos fazer aqui por 2. Então onde tem x eu vou por 2. Então fica menos 2 ao cubo por 3, menos, onde tem x vai 2, fica 2y ao quadrado vezes 2, mais 16 vezes 2. Agora eu faria menos, né? Menos aplicado em 0. Só que se eu pôr o 0 aqui, ó, vai zerar, porque 0 ao cubo é 0, vai dar 0. Aqui vai dar vezes 0, vai zerar também. E aqui vezes 0 vai zerar também. Então não precisa perder tempo colocando isso. Coloca só a parte que tem um valor aí, que não seja nulo. Então isso aqui em relação a y, a gente vai resolver essa parte interna e depois vai integrar em relação a y. Resolvendo a parte interna, a gente vai ficar com isso daqui, tá? Vocês podem fazer com calma aí. E tudo isso daqui agora está sendo integrado, né, em relação a y. Fazendo essa integral agora em relação a y, aqui é a mesma coisa, né? Menos 8/3 é uma constante. E como eu não tenho y, vai aparecer esse y aqui agora, na hora que a gente integrar. Então fica menos 8/3 vezes y, menos. Aqui, ó, a gente vai integrar esse y ao quadrado, vai ficar y ao cubo, né, dividido por 3, e mais 32 aqui que não tem o y, vai aparecer o y por causa da integral. Isso daqui é aplicado, né, de 0 até 2, certo? Isso daqui é básico, né, pessoal, por isso que eu estou passando rápido, porque vocês já sabem integrar, vocês estão integrando desde cálculo 1, que é uma integral simples, basicamente, né? Então, e agora a gente vai aplicar aqui os limites de integração, que vai de 2 a 0. Primeiro a gente aplica em 2, então onde tem y, porque agora aqui, ó, a derivada está em relação, a integral, desculpa, está em relação a y, então a gente vai aplicar onde tem y, a gente vai colocar o 2, certo? Então fazendo isso, né, colocando o 2 aqui no lugar do y e fazendo já aqui as operações, né, então, ó, menos 8 vezes y, que é 2, dá menos 16 sobre 3, menos 2 elevado ao cubo, fica 8, né? Então fica 4 vezes 8 por 3, e mais 32 vezes 2, que é 64. Resolvendo aqui, ó, a gente vai chegar no resultado
de 48 unidades de volume, tá? Então essa integral deu isso. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai inverter aqui a ordem, né, de integração. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, já que aqui nesse caso os nossos limites de integração são constantes, né? São constantes. É basicamente um retângulo, vamos dizer. Se tivéssemos alguma variável aqui já, por exemplo, o valor com x, assim, aí já não, né? Esse cara teria que vir para fora e se eu inverter vai dar um resultado diferente. Agora, como são valores constantes, tá tranquilo. Aí a gente consegue comprovar esse teorema. Então, a gente integrou aqui primeiro em relação a x e depois a y. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer essa mesma integral, só que agora primeiro em relação a y e depois a x. Pessoal, aqui o procedimento é o mesmo, tá? É a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Você vai integrar isso aqui de dentro primeiro. Mesmo esquema, tá? Então eu não vou repassar tudo de novo, tá bom? Para ganhar tempo. Você vai fazer essa integral interna, vai resolvendo, primeiro aqui em relação a y. Vamos fazer só esse primeiro pedaço aqui, ó, para não ficar dúvida. Então a gente vai integrar isso daqui agora tudo, só que em relação a y. Então agora é o contrário, tá vendo? O x quadrado, ele vai virar uma constante. Por quê? Porque estamos integrando em relação a y. Então o que vai acontecer? Vai aparecer o y junto com o x quadrado, porque agora esse cara é uma constante. Lembra lá de derivadas parciais? Que a gente considerava primeiro o x constante, depois considerava o y constante, e assim vai. Mesma coisa. Aí, aqui ó, menos, então essa primeira parte aqui vai aparecer um y, depois menos 2y ao quadrado. Aqui a gente integra, então fica 2y ao cubo dividido por 3, mais 16, né, que não tem nada, vai aparecer um y. Vamos aplicar o limite de integração, aonde tem y, agora não tem x. Onde tem y, vamos pôr o 2. Vai ficar dessa forma. Resolvendo aqui, a gente vai chegar... Agora a gente vai integrar, né, essa outra parte, né, que é a parte em relação a x. Já que a gente já resolveu. Vamos chegar nisso e lá no final a gente vai ver que vai dar 48 também. Ou seja, portanto, né, coloquei aqui, ó, aquela integral, né, de menos x quadrado, menos 2y ao quadrado, mais 16 dx dy é a mesma coisa que essa mesma integral dessa mesma função, só que agora dy dx. Aqui, ó, como os limites de integração são iguais para as duas, né, então aqui não mudou. Mas se aqui fosse 3, por exemplo, vamos supor que fosse 0 a 3 aqui, quando você inverte a ordem, você também inverte a ordem das integrais, né, e ficaria desse jeito. Mas como nesse caso aqui são iguais, ficou bem tranquilo, né. Então, aqui a gente comprovou o teorema de Fubini, tá?